O ensino nos Estados Unidos é realmente mais fraco que o no Brasil, como algumas pessoas aí dizem na internet? E mais, os americanos são realmente mais burros, como muitos brasileiros acreditam? Por que será que aqui nos Estados Unidos a gente vê tantos jovens entrando no mercado de trabalho mais cedo? A gente vai no H-E-B, a gente vai no Walmart, a gente vai em lojas, a gente vê os jovens trabalhando, parece que eles já estão prontos pro mercado de trabalho, enquanto no Brasil, parece que a gente estuda, e falando por mim mesmo, chega no terceiro ano do ensino médio, não sabe nada do que vai fazer e parece que a gente ainda se sente despreparado, mesmo depois de todos esses anos de estudo. Então, no vídeo de hoje, nós vamos mergulhar nessas diferenças nos sistemas educacionais do Brasil pro dos Estados Unidos e procurar entender como isso afeta as oportunidades pro jovem ao entrar no mercado de trabalho. Se não quiser perder nada, já deixa o like, eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, então roda a vinheta! Essa discussão deu início quando a gente se deparou com vários comentários na internet, por exemplo, no Twitter, de brasileiros criticando, né, o intelecto dos americanos, vamos dizer assim. Normalmente criticando que os americanos não sabem geografia. E aí parece que o pessoal mede se eles são realmente mais burros baseado nisso. Por eles não saberem que língua a gente fala no Brasil ou em que continente tá o Brasil. Mas será que isso é só falta de conhecimento ou é uma abordagem diferente do sistema educacional americano? E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Nos Estados Unidos, a educação valoriza o pragmatismo de Peirce e James. Que basicamente são dois filósofos, mas vocês vão entender o que vale a pena realmente é o que significa esse pragmatismo. Esse método, ele foca no aprender fazendo, ou seja, pondo em prática, não ficar só no teórico. Por isso que a gente vê muito em filmes americanos e séries, os estudantes tendo aulas de carpintaria, tendo aulas de música. Economia doméstica. Economia doméstica. Quem aí assistia Manual de Sobrevivência Escolar do Ned? É mesmo? Ele tinha... O Chris foi fazer aula de economia doméstica com aquele cara lá que era andrógeno. Você lembra desse episódio? Vocês lembram desse episódio? Coloca aqui nos comentários. Então, realmente, cara, os caras têm aula disso. Contrastando, no Brasil, a gente adota um modelo muito mais teórico, né? A gente percebe aí, eu acho que você é brasileiro, tá assistindo isso e estudou, você se identifica um pouco com isso. Apesar daquela visão emancipadora do Paulo Freire, que prega você questionar, o que a gente acaba vendo é que a teoria, muitas vezes, não se converte em habilidades práticas que basicamente são requeridas para o mercado. Então a gente percebe que no Brasil envolve muito mais decorar do que realmente entender a matéria ou assimilar isso com alguma coisa que ele consegue utilizar e visualizar aquilo. Eu vi no TikTok uma vez que era um vídeo de uma professora ensinando física para os alunos de maneira prática, com experimentos. Esse tipo de coisa, esse tipo de método já é um pouco diferente, mas tem várias outras coisas que a gente vai abordar no vídeo de hoje. Quem aí nunca teve duas provas no mesmo dia, não é mesmo, na escola, você tendo que se matar de decorar e o pessoal na escola não deixa nem você usar calculadora ainda, que é ridículo. O problema não é nem a calculadora, o problema é você ter que decorar uma fórmula de física que você não sabe a aplicabilidade. Então vamos lá, então se vocês ainda não estão convencidos, olha o relato de um tal de Richard Friedman. Este Richard Friedman ganhou o Prêmio Nobel de Física. Esse cara lecionou no Rio de Janeiro na década de 50. E ele fez algumas observações enquanto ele lecionou no Rio de Janeiro e descreveu isso na sua autobiografia. Eu vou ler aqui um trecho que eu acho que vocês vão entender melhor o que a gente está querendo dizer com as palavras deste querido físico que ganhou o Prêmio Nobel. Abre aspas. Uma das primeiras coisas a me chocar quando cheguei ao Brasil foi ver garotos da escola elementar em livrarias comprando livro de física. Havia tantas crianças aprendendo física no Brasil, começando muito mais cedo do que crianças nos Estados Unidos, que era estranho que não houvessem muitos físicos no Brasil. Por que isso acontece? Indagou Richard. Há tantas crianças dando duro e não há resultado. Só mais tarde, ao lidar com a famosa decoreba e seus efeitos nefastos, Richard Feynman entendeu, abre aspas, nossos alunos aprendem a decorar e não a pensar, no melhor estilo, A igual B mais C, trocando as letras pelos números do enunciado. Se ele colocasse X igual B mais C, ninguém saberia responder. E cara, isso é muito verdade. Esse exemplo é muito claro pra mim, cara. Eu tô falando por mim mesmo, tá, pessoal? Hoje eu trabalho com tecnologia, tô consolidado na minha área, mas assim, eu ouvi as aulas de física, eu não entendia pra que eu ia aprender aquilo. Pra que eu precisaria aprender a velocidade média, por exemplo, de um carro? São matérias obrigatórias e é exatamente isso que a gente vai falar agora. A abordagem curricular, que é muito diferente do Brasil, a maneira que os Estados Unidos abordam o currículo aqui. A flexibilidade curricular dos Estados Unidos, ela permite uma educação mais alinhada com os interesses do aluno
aluno e as necessidades do mercado de trabalho. Então, por exemplo, se em determinada região a gente sabe que tá tendo uma grande procura por pessoas que precisam mexer com máquinas, sei lá, aqui abriu a Giga Tesla aqui em Austin, e aí o pessoal sabe que vai gerar um monte de engenheiro. Normalmente empresas vão ter programas de estágio, mas não falando sobre isso. O cara que tá ali tem a liberdade de escolher que ele pode fazer a mecatrônica ali e ele quer dropar uma aula de artes, por exemplo. Exatamente. Pode ter esse tipo de escolha. Diferentemente do Brasil, onde o currículo ele é vasto e muitas vezes é desconectado da realidade profissional, forçando o jovem a aprender coisas extremamente desnecessárias, como afirmou Richard Friedman. Pode ser que essas coisas não sejam realmente desnecessárias, talvez elas só pra todas as pessoas não se apliquem a mesma regra, né? Tipo assim, você não consegue jogar o mesmo currículo com as 12 matérias igual pra todo mundo, porque não é todo mundo que vai ter a mesma oportunidade na vida e a gente tem que lidar com isso, tá ligado? Então, por exemplo, eu tenho um amigo aqui em Austin que o filho dele estuda numa escola super boa, pública, e a gente nem entrou no mérito de questão de escola pública e privada nesse vídeo, mas ele estuda nessa escola pública, e a filha de uma mulher que ela limpa casas aqui nos Estados Unidos estuda na mesma escola que o filho dele. Talvez essa criança não tenha a possibilidade de ir pra uma faculdade, porque aqui nos Estados Unidos a faculdade é cara. Então, minimamente, quando ele sair da escola, ele tem que sair um cidadão capacitado. Então, exemplo de uma matéria, por exemplo, que é eletiva, e vocês vão entender a parte da questão da matéria eletiva já no vídeo pra vocês, mas o filho do meu amigo que estudava nessa mesma escola com essa outra pessoa tinha uma aula de como ser um cidadão. E nessa aula eles aprendiam sobre como abrir uma conta no banco, como declarar imposto de renda, como fazer coisas assim básicas que você precisa saber, mesmo se você não for pra faculdade, talvez pra iniciar um negócio, ou talvez, sei lá, pra realmente começar a trabalhar, mesmo se você não quiser ir pra faculdade, né? Então tem esse pensamento aqui nos Estados Unidos que a gente vê bastante. Pra mostrar pra vocês o que a gente tá querendo dizer, a gente trouxe um relato que a gente buscou na internet, através de algumas pesquisas, de um pai depois que ele se mudou aqui pros Estados Unidos, né? Ele matriculou o filho dele numa middle school, e aí ele tem um relato pra dar aqui pra gente. Abre aspas. Quando meu filho fazia middle school, ele tinha laboratório de leitura das 7 às 9 horas da manhã. Laboratório de leitura era obrigatório. Depois da leitura, ele podia estudar o que quisesse e se quisesse. Caso ele decidisse aprender geologia, cálculo integral, robótica e mecânica quântica, ele teria excelentes professores e laboratórios. Se preferisse passar as próximas 2 horas aprendendo a pintar parede e consertar carros, teria instrutores. Não entraria na universidade, mas conseguiria um emprego de pintor de parede, um trabalho honesto. Que é exatamente aquilo que a gente falou. Talvez aquele filho daquela mulher não tivesse acesso a uma universidade igual o filho do meu amigo vai ter, por exemplo, graças a Deus. Mas ele teria a capacidade de sair do high school e não sair completamente perdido. Não é ninguém, né? Pelo menos ele já tem algum conhecimento em alguma área. Por isso que escola técnica no Brasil é uma coisa muito importante. Se você tá assistindo, você é um cara jovem, tá assistindo, cara, eu recomendo super você fazer uma escola técnica, que foi o que eu fiz, e eu percebo que faz muita diferença na maneira que você se molda. Mas isso seria legal se fosse o standard, né? O padrão da educação brasileira, sim, focado nessa forma. Outra coisa que pesa muito no Brasil, que eu acho que eu vou trazer aqui, esse conceito não existe nos Estados Unidos, é a questão do vestibular. O vestibular no Brasil é aquela pura decoreba que você tem que decorar o que você aprendeu em 3 anos de escola, né? Nos 3 últimos anos. E segurar a mão de Deus e fazer a prova. Mas além disso, eu ainda vou jogar além. Eu acho que o vestibular limita a visão educacional do aluno, não incentivando ele a se esforçar na escola. E o porquê que eu tô falando isso, pessoal? Porque aqui nos Estados Unidos, todo o histórico escolar do aluno é contabilizado na hora de uma admissão de faculdade. A pessoa tem que se esforçar para ser um dos melhores alunos se ele quiser ter acesso a uma faculdade extremamente boa e extremamente concorrida. Lembra lá no filme do Homem-Aranha 3, do último lá que saiu, que tinha os 3 Homem-Aranha? O Peter é o mais nerd da sala, ele não conseguiu entrar em Harvard por conta do negócio que tinha acontecido. Os adolescentes aqui levam a escola muito a sério. E a maior parte das pessoas tem escola pública, né? E além também de contar o histórico escolar, também conta se você tem algum outro hobby, né? Fazer algum esporte, se você, né, sai do lugar, se você não é uma pessoa parada, né? Se você é uma pessoa ativa, aqui nos Estados Unidos eles valorizam isso muito. E também já é incentivado desde a escola, né? Ao contrário do Brasil. Exatamente. As escolas americanas, elas incentivam atividades extracurriculares e projetos que podem te capacitar. O relato do pai que a gente falou ali atrás deixou isso bem claro. Se o filho dele quisesse ir, ele poderia ir, não é obrigatório. Se você tem a vontade de ir lá e aprender, você pode aprender. Eu vi, pessoal, você pode corrigir aqui se estiver errado, viu, nos comentários, que humildade sempre aí. Mas seguinte, eu vi que em São Paulo eles estão adotando algumas matérias um pouco mais flexíveis. E aí eu vi uma galera do Twitter criticando, falando assim: ah, eles estão tendo aula de como fazer um brigadeiro. E aí eu acho que eles devem estar realmente criticando essa parte de ensinar as coisas mais práticas que eles estão tentando implementar agora. Mas o pessoal é um pouco limitado pra entender, eu acho, essa visão.
E além disso, pessoal, as escolas americanas, elas não preparam os estudantes apenas para as universidades, como as escolas brasileiras fazem, mas sim para ser um cidadão pronto para o mercado de trabalho, pronto para a vida, atuante. Exatamente, pronto pra vida. E isso me traz uma outra coisa que o pessoal sempre fala assim, os pais nos Estados Unidos jogam os adolescentes na rua com 18 anos e eles são livres, leves e soltos. Talvez é porque desde pequena a mentalidade sempre foi dessa questão de resolver os próprios problemas, de ir atrás das próprias coisas. E isso tá no currículo também escolar, não seria diferente disso. No Brasil, a quantidade de matérias teóricas que a gente tem talvez não correspondem com as necessidades realmente práticas que talvez o aluno poderia estar se descobrindo na escola de alguma coisa que ele gosta por alguma outra maneira, mas infelizmente... Exatamente. Eu também tenho a impressão que no Brasil, assim, a gente termina o ensino médio, já aquela pressão que a gente sente pra decidir o que a gente vai ter que ser pro resto da nossa vida. Sendo que a gente, sabe, eu não sei o que eu sou ainda, sem bagagem não sei o que nenhuma, eu faço, sem sou bagagem boa, nenhuma. sem bagagem nenhuma. Sem bagagem nenhuma. E analisar essas diferenças é uma questão crucial pra gente entender como a gente pode melhorar as oportunidades para os jovens do Brasil no mercado de trabalho. Apenas taxar alguém de burro simplesmente por ele não saber uma pergunta específica de geografia, eu acho uma visão bem limitada de uma pessoa sobre outra pessoa. Eu acho ignorante também, né? Porque a pessoa que tá falando isso, ela não tem noção nenhuma do que ela tá falando, afinal. Se ela tivesse assistido esse vídeo, provavelmente Exatamente. não falaria uma bobagem dessa. E você? O que você acha dessas diferenças? Você vê a educação brasileira como melhor? Vê a educação brasileira como pior? A gente adoraria saber os comentários de vocês. Comentem a sua opinião. Diretamente de Austin, Texas. Até a próxima. Até a próxima. Beijo.